Olá, salve Maria Imaculada. Uma excelente terça-feira para você que está em casa acompanhando o nosso programa Sempre com Você. Ontem o Nelson estava aqui no meu lugar, mas hoje eu estou de volta aqui no nosso programa, feito sempre com muito carinho e com muito amor para você. E hoje é a nossa terça-feira do aconselhamento, você já sabe, não é mesmo? A nossa participação, quer dizer, a sua participação no nosso programa é imprescindível, tá bom? Então você ligue para nós, 3349-1015, ou então você pode mandar uma mensagem de texto no WhatsApp, no 984-1999-38. 984-1999-38. E hoje é dia 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis. Nós celebramos o dia de São Francisco de Assis, né? A milícia do Imaculado Frei Sebastião é de uma ordem franciscana, Padre Kolbe era de uma ordem franciscana também, então temos muito que agradecer a este santo, não é mesmo? Que ele continue a interceder por nós, interceder pelos nossos animaizinhos também, que também são filhos de Deus e que estão muito próximos de nós, não é mesmo? Quantos de nós temos animais de estimação em casa, cuidamos com muito amor e com muito carinho? Então peçamos a intercessão também nesse dia de São Francisco de Assis. E você que está em casa, hoje é a nossa terça-feira, é a terça do aconselhamento e daqui a pouquinho a gente vai receber aqui o Padre Bruno Capistrano. Nós vamos falar sobre missão, né? Afinal de contas, né? Já estamos em outubro, mês missionário, mas a quem pertence essa missão? Será que é responsabilidade só dos padres, das freiras, dos leigos consagrados? Ou que nós temos participação também especial nessa missão? Vamos falar um pouquinho disso hoje e, como eu disse, você é o nosso convidado especial, participando com a gente no 3349-1015 ou então no 984-1999-38. Agradeço mais uma vez a Boutique Nancy Maia que me veste mais um dia aqui no nosso programa. A Boutique Nancy Maia que fica na rua Almirante Sadoc Sá, número 168, no bairro Copa Fé. O telefone de lá é o 3326-1138. 3326-1138. Boutique Nancy Maia. E agora nós vamos rezar também já pedindo a intercessão, né, de São Francisco de Assis, mas também de Padre Kolbe, o nosso fundador, pedindo para que a Imaculada também esteja ao nosso lado. Né, essa mãe que acolhe, que abraça, que ama e que caminha junto conosco. Nesse caminho às vezes tão difícil, né, mesmo que nós percorremos, mas que eu te garanto que se nós estivermos muito bem acompanhados, nós vamos conseguir passar por ele com muito louvor, né, chegando ao nosso objetivo, que é o céu. E hoje Padre Kolbe nos diz assim: fiquem serenos, tranquilos, amem-se mutuamente, suportando cada um os defeitos dos outros. Fiquem serenos, tranquilos, amem-se mutuamente, suportando cada um os defeitos dos outros. São Maximiliano Maria Kolbe. Padre Kolbe vem pedir primeiro para a gente ficar sereno, né? Para a gente ficar tranquilo, para suportar o outro, para suportar o defeito do outro. Ele é muito claro quando ele diz o defeito do outro, porque amar aquele que está muito próximo daquilo que nós queremos é muito fácil, né? O difícil, de fato, é nós nos depararmos com o defeito do outro e saber compreender esse defeito no amor. Saber entender, né? Saber e entender que não é só o outro que tem defeito, mas olhar para o defeito dele e lembrar que eu também tenho e olhar para ele como eu gostaria também que olhassem para mim. Padre Kolbe nos diz: fiquem tranquilos, amem-se mutuamente, suportando cada um os defeitos dos outros. O amor ele implica nisso, de você amar o outro, não somente com suas qualidades, mas principalmente com aquilo que, né, na teoria te afastaria dele e na prática te faz querer ficar perto dele. Porque o defeito, assim, ele não deve nos afastar do outro. Nós vivemos num mundo em que a cultura do descartável tem sido praticada muito, não é mesmo? Se o outro tem defeito e ele não está ali, né, junto comigo, não consigo conviver com ele, é muito mais fácil eu afastá-lo da minha vida, tirá-lo da minha vida, do que tentar ter um propósito de ajuda, de entender também o porquê daquele problema, de viver junto com ele e entender profundamente, né, o porquê que aquilo acontece na vida dele. A gente não sabe, não é mesmo? A gente não sabe o problema do outro, por que o outro é daquela forma, como é que ele foi criado. Ai, mas fulano é muito grosso, não dá para conviver com ele. Será que ele foi criado como você no amor? Será que ele teve de pai, de mãe, de família o mesmo carinho que você tem?
Os ensinamentos que você teve sobre ensinar a amar. Se o outro não tem e você tem que partir de você, tem que partir de nós, que sabemos o que é o amor, para ensinar o outro a amar. Ah, mas fulano fala mal do outro demais, não quero ficar perto dele. Será que você pode ensiná-lo a ser misericordioso com o outro? Ou será que você também não tem sido misericordioso com o outro? Como é que você vai ensinar, não é mesmo? Nós que temos coisas boas dentro de nós, que sabemos, né, o caminho das rosas, digamos assim, nós temos que servir, de fato, para o outro como sinal do caminho de Deus. Mas eu vou te falar uma coisa, eu vou te contar uma coisa. Não é porque você é cristão, não é porque você tem uma caminhada, uma missão bonita dentro da igreja, é que você vai ser perfeito também. Você vai estar cheio de defeitos. Muitas vezes você não vai conseguir mostrar para o outro esse Deus que tem em você, apesar de você ter Deus dentro de você. Porque todos nós temos defeitos. Porque às vezes na nossa pequenez a gente também acaba magoando o outro. Muitas vezes as pessoas colocam muita expectativa em nós, né? Eu digo por experiência própria. Nos veem em frente às câmeras, falando de Deus. Olha, mas ela reza lá. Como que ela pode, de repente, em determinado momento, ser tão difícil? Eu tenho os meus defeitos, eu tenho as minhas misérias. Ninguém é perfeito. Se fosse perfeito, nem Padre Kolbe, a própria palavra de Deus, não diria para a gente se amar, né? Amar um ao outro, suportar um ao outro. Né? Se nós fôssemos perfeitos, nós estaríamos no céu. Não é mesmo? Que a gente possa, então, nesse mesmo caminho, né, trilhando esse mesmo caminho de perdão quanto à imperfeição do outro, de segurar aquele que para você, aos seus olhos, é difícil perto de você e não descartá-lo, de ensinar aquele que fala mal do outro a misericórdia de Deus, de entender, né, profundamente o que está no coração do outro, por que ele age de determinada maneira, por que ele tem aquele defeito. A nossa humanidade, ela grita. A gente pode estar tão perto de Deus, nós podemos rezar o texto todos os dias, podemos estar com a confissão em dia, podemos estar num caminho que para nós, né, é importante e que nos faz nos aproximarmos de Deus de fato. Mas ainda assim nós somos humanos. Ainda assim nós erramos. Ainda assim nós caímos dentro dos nossos montes de defeitos. Isso não significa que a gente vai se acomodar também com o nosso defeito, não é mesmo? Você reconhece aquilo que é de defeito em você? Eu acho que o principal passo para que possa acontecer uma transformação na nossa vida é a gente entender, né, qual é o nosso defeito. Tá, o outro foi ruim comigo, mas o que será que eu fiz de errado também para ele? E tratar isso em nós. Isso é bonito, né? Cuidar do templo do Espírito Santo, cuidar do nosso coração, que o coração até então não é nosso, o nosso coração é de Deus, tudo o que somos, o que temos pertence a Ele. Né? Sermos missionários na nossa casa, mas também missionários para nós mesmos, colocando a nossa missão primeiro na nossa vida, organizando a nossa vida. Sabendo que os defeitos do outro muitas vezes servem para eu enxergar o meu também. Né? Às vezes eu aponto defeito no outro, às vezes eu tenho o mesmo defeito daquele irmão. E é por isso que Padre Kolbe vem reforçar, dizendo, fiquem serenos, tranquilos, amem-se mutuamente, suportando cada um os defeitos dos outros. Quando ele diz amem-se mutuamente, significa ama com defeito, ama com as tristezas, com as alegrias. E não desiste. Não desiste do outro não, porque ele tem defeitos, pelo menos às vezes defeitos que só você vê, ou às vezes defeitos que muita gente vê, mas que o outro ainda não tem uma caminhada para reconhecer isso. Ame e não desista. Vamos pedir para que Deus também nos ajude a ensinar o nosso melhor, né? Às vezes a pessoa tem tantos defeitos e a gente acaba somando o nosso defeito no dele e acaba dando aquela confusão, né? Nós somos objetos de mudança. Nós precisamos ser a mudança, já que nós enxergamos tanto defeito no outro, não é mesmo? Pedir para que o Senhor nos ajude, para que a Virgem Imaculada também interceda por nós. Muitas vezes nós não conseguimos amar o outro, porque a nossa humanidade fala mais alto, ou porque o defeito do outro me incomoda tanto que eu prefiro tirá-lo da minha vida do que somar com ele, do que buscar entender a raiz desse defeito.
e de amar ainda assim com um defeito, tentando ajudar a pessoa a ser melhor. Vamos pedir que a Virgem Imaculada, aquela mãe que nos ama assim, incondicionalmente, independente dos nossos erros, dos nossos defeitos, ela está aqui para nos ajudar. Que essa Virgem Imaculada nos ensine, a nossa intercessora, nesse caminho tão difícil da convivência, do amor, de suportar o outro no amor. Não somente de suportar, de aguentar, mas de dar suporte, de servir como sinal de Deus mesmo, aquele caminho bonito junto com Deus. Amém? Rezemos juntos, ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Imaculada Conceição, rogai por nós. E hoje, como eu disse para você, a nossa terça-feira do aconselhamento, você sabe que você pode ligar não somente para participar com a gente, né, dando, sei lá, fazendo sua pergunta sobre o assunto, como também pedindo o seu conselho, né, colocando a sua intenção para uma bênção especial. E eu já chamo aqui com muito carinho hoje, né, uma pessoa diferente, exatamente. O Padre Bruno Capistrano, que já estava me devendo uma visita, né, Padre? Pode entrar aqui. Seja bem-vindo, sua bênção. Vamos sentar. Você já estava me devendo uma visita, né, Padre? É, né? Tá devendo a gente. Eu agradeço desde já. Gente, o padre tá aqui, né? Hoje tá com um pouquinho de dor de dente, mas tá aqui firme e forte, Estamos né, juntos, padre? estamos juntos. Viu só? Então você que tá em casa é o nosso convidado para participar aqui com a gente. No 3349-1015 ou então no 984199938, que são os nossos telefones, que a gente abre com muito carinho para quem tá em casa poder participar, né? As pessoas ligam, colocam suas intenções. Quero lembrar você que Dona Nilza tá lá, prontinha para receber a sua ligação no 3349-1015 ou então a sua mensagem de texto no 984199938. E hoje a nossa tema é missão, né? Estamos aí nessa primeira semana, né, do mês de outubro, desse mês missionário tão bonito, né? E aí eu venho nessa frase de Padre Kolbe, que ele falando assim para a gente amar um ao outro, né? Suportando cada um os defeitos dos outros. Isso também é missão, né, Padre? Amém. Oi, que missão, né? Todo o contexto desse mês missionário, ele está ainda ligado à campanha da fraternidade, que tem como base o documento do Papa, Laudato Si. Todo esse documento, então, vem a problemática, saneamento básico, enfim, todo esse contexto social trazido pela campanha da fraternidade. E que também isso desemboca, termina aqui com o mês missionário, que tem o grande dia assim, para celebrar, de fato, todo mês de outubro, é claro, mas sobretudo no dia 22 e 23, que inclusive é a coleta para isso. Então, esse mês missionário com este tema social e, é claro, a grande missão aqui também e como ser missionário. Porque nós definimos missão basicamente como sair de si. Olha, isso é uma boa tarefa, sair de si para suportar o irmão. Muito difícil. Para amar, exatamente, para amar o irmão, com certeza. Eu diria que é a missão do coração, antes de ser uma missão propriamente física, né, de ultrapassar, sei lá, continentes, alguma coisa assim, sem dúvida alguma. Missão do coração, vamos dizer aqui. Pois é, olha, eu ia deixar para depois, mas eu vou pegar já essa frase, porque em maio o Papa Francisco escreveu no seu Twitter, né, de vez em quando ele vai dar uma passadinha no Twitter, né? Exato. E ele escreveu assim: cada cristão é missionário na medida em que testemunha o amor de Deus. Sede missionários na ternura de Deus. Isso é muito profundo, né, padre? Porque, assim, a gente encara muito a missão como algo muito somente da ação física. Física, sai daqui, vai sai pra lá. daqui, vou pra lá, né? Eu vou bater de porta em porta, né? E essa missão na ternura do amor de Deus? Né? Exatamente. E é exatamente nesse ponto em que as pessoas, por reduzir a missão só num contexto físico, eu estou nesse país, eu vou para o outro país. É óbvio, a missão é de gentes. Agora, existe a missão exatamente esta de conseguir sair do seu mundo de egoísmo,
conseguir sair do seu mundo fechado, do seu pensamento. Por exemplo, dentro do casamento aqui, uma grande missão. Lógico que estamos aplicando a missão aqui num contexto, num outro modo, num outro contexto, mas que tem tudo a ver isso que o Papa disse agora. Olha, se a missão acontecesse de fato dentro dos casamentos, dentro de relacionamentos de amizades, relacionamentos em geral aqui, então com certeza seríamos melhor. Com certeza a cara da igreja, dizendo essa expressão bem simples, a fisionomia então da igreja seria outra, os casamentos seriam outros. A vida com a igreja, até a vida de sacramento, sabia? Então, conseguir ultrapassar, e esse programa é muito bom com este tema justamente para dizer isso, para tirar aquela concepção de missão, saindo de um espaço físico e indo para um outro. Missão, eu saio de uma língua, aprendo uma outra cultura, uma outra... Na verdade, a gente pode ser missionário dentro de casa. A igreja, em todos os seus documentos, diz que ela é missionária por si mesma. A grande missão, o pai estava juntos. Então, vamos lá, meu filho, agora a gente precisa consertar algumas coisas lá embaixo, né? E manda um grande missionário que é Jesus. Mas essa missão do coração, eu destacaria mais, Tom, nesse programa aqui. Padre, o senhor falando isso me vem muito na realidade de muitos de nós, né? E eu sempre me incluo porque nós somos humanos e a gente tem é sujeito a isso. Uhum. Às vezes é muito bonito, por exemplo, falar frente às câmeras, né? Ser essa missionária através dos veículos de comunicação. Sim. E não ter essa mesma ação dentro da minha casa, que nem o senhor está falando, né? Eu não lembro a frase correta de Madre Teresa de Calcutá, que ela diz justamente assim: se você quer ser igreja, né? Comece fazendo na sua casa, seja na sua casa primeiro, né? Quer fazer o outro feliz, seja fazendo na sua casa primeiro. Isso que o senhor fala é profundo porque há uma facilidade muito grande da gente dar algo de bom para o outro na nossa missão exterior do que conseguir oferecer para aquele que está dentro de casa. Por que às vezes há essa dificuldade em nós? Né? De transpormos, às vezes, os nossos limites para quem está do nosso lado, não sei se por medo, né? Por quê? Do que para aquele que a gente encontra, por exemplo, na rua e fala de Deus. Às vezes é mais difícil falar de Deus dentro de casa, né? Muito, muito. Isso acontece, Tom, porque nós queremos, fora de casa, nós queremos dar o melhor de nós, a melhor parte. Mas, na verdade, nós queremos ser amados. Ainda que nosso amado seja um oi muito caloroso, um grande abraço. E quando a gente traz para dentro de casa agora, quando as pessoas não conhecem, quando as pessoas sabem aonde de fato o meu calo aperta aqui, a igreja usa esse termo, fé e vida. Nós queremos viver a fé fora. É engraçado, Tom, mas é muito triste quando o esposo é um excelente esposo fora de casa, não dentro de casa, entendeu? Chega é justamente assim, isso que eu estou falando. Às vezes um bom servidor, né? Tá lá na igreja servindo, mas dentro de casa... Exatamente. Não é. São dois mundos assim, são dois mundos muito diferentes. Então, eu confesso que isso assusta muito, porque atrás disso, Tom, quais são as meias verdades que estão aqui atrás dessa falta de missão, sabe? Vou para a igreja, rezo, posso ser liderança, tenho uma vida de que, você usando esse exemplo, padre, estou aqui na câmara, mas de fato, a missão da Tom, por incrível que pareça, acontece quando ela sai da câmara, sai da frente das câmeras. E ela está agora nas pessoas que lhe conhecem. Isso eu aplico no casamento, eu aplico na família, aplico na casa. Então, fazer esse transporte da fé para a vida, aqui está a grande dificuldade em que a igreja sempre pediu, sempre rezou, e depois a outra pessoa sabe dos meus limites e eu não quero mostrar que eu sou limitado assim. Então é muito fácil ser um ótimo esposo, uma ótima esposa, um ótimo filho fora de casa. Quando as pessoas me conhecem aqui agora, é engraçado, as pessoas ligam a imagem e os meus talentos à própria identidade. De tal maneira que, se eu não for tão legal, tão bacana e tão acolhido, é como se atingisse a própria imagem. Então, eu tenho que ser bom em todos os momentos. Como isso cansa as pessoas. Eu não sei se é uma comparação meio assim, né, esdrúxula, digamos assim, mas é como se, por exemplo, um palhaço de circo tivesse que fazer palhaçada o tempo todo. Né? Bem isso. Assim, não, tem dias que eu estou triste, tem dias que eu estou diferente. Eu vou dar uma pausa aqui na nossa conversa, padre, mas eu quero convidar você que está em casa para participar com a gente no 33491015. Coloque a sua intenção, o padre vai dar uma bênção aqui especial.
né? Você pode também colocar, não sei, de repente você quer aí um aconselhamento, o padre está aqui para isso também, ou quer opinar sobre o tema, também estamos aqui para isso, tá bom? 33491015 ou então o 984199938. É bem rapidinho o nosso intervalo e a gente já volta.